Oi, meu nome é João e eu sou mestre em Ciências da Religião. Aqui eu começo revisando rapidamente as minhas experiências que embasam a minha compreensão sobre o mundo espiritual e o que eu concluí a respeito de como ele funciona. Depois, eu me detenho mais sobre como se dá a nossa comunicação com seres espirituais e as limitações das interferências dos seres espirituais em nossas vidas. Eu destaco que, embora eu considere que possam existir milagres, eles são extremamente raros, e também que existem pessoas saudáveis e doentes em todas as religiões, assim como existem pessoas ricas e pobres, pessoas com bons e maus relacionamentos amorosos e assim por diante. Eu ressalto as limitações de nossos contatos e da atuação dos seres espirituais, e, por consequência, das nossas limitações quanto nossas possibilidades de conhecer o mundo espiritual. Lembrando que esses vídeos não têm nenhuma relação com psicologia. Aqui é apenas eu refletindo a respeito da vida e da espiritualidade. Agora vamos para o próximo slide. Slide 08. O mundo espiritual. 8.1. Minhas experiências que embasam minhas reflexões. Ouvir os números da meditação, corpo tremendo quando sonhei com um anjo. Mudanças no meu corpo energético em determinados ambientes. 8.2. Elementos básicos do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, existem seres espirituais, nós temos um corpo espiritual, os ambientes podem ter diferentes energias. 8.3. O nosso contato com seres espirituais. Nosso conhecimento é limitado, existem diversos tipos de energias espirituais, eles respondem ao comportamento simbólico, ao tempo de concentração, ao número de pessoas se concentrando. Nossa comunicação costuma ser indireta, eles não costumam curar doenças, nunca sabemos quando estamos nos conectando com a entidade desejada, com outra ou a nossa imaginação. Eles assumem a forma que estamos culturalmente mais inclinados a perceber. Não temos como saber realmente se existe vida depois da morte e como é o mundo espiritual. Bom, pessoal, então agora que eu coloquei o método que eu proponho, vamos ver o que a gente consegue extrair a partir desse método que eu proponho. E lógico que eu estou usando as minhas experiências. Você usa as suas experiências para fazer isso. Bom, então, item 8.1. Minhas experiências que embasam minhas reflexões. Ouvir os números na meditação, corpo tremendo quando sonho com um anjo. Mudanças no meu corpo energético em determinados ambientes. Aqui é o que eu acabei de falar, mais ou menos, né? Essas minhas experiências que vão guiar essas minhas reflexões a respeito de como funciona o mundo espiritual. Eu tive outras experiências, mas quem tiver interesse pode dar uma olhadinha nos meus livros que estão lá no meu site, www.esperancemistério.com.br, que lá eu relato todas elas, e o livro está lá de graça para baixar. Vamos seguir para o próximo item, o item 8.2. Elementos básicos do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual, existem seres espirituais, nós temos um corpo espiritual, os ambientes podem ter diferentes energias. Então, baseado em todas essas minhas experiências, o básico que eu pude perceber com um grau de certeza é isso. Existe um mundo espiritual, que é esse mundo invisível, esse mundo material sutil, que interage com o nosso mundo. Existem seres espirituais, porque essas interações que eu tive foi com seres que não têm um corpo físico, então eles devem ter um corpo invisível, que aí é o que eu estou chamando de mundo material sutil, do mundo espiritual. Nós temos um corpo espiritual. Como eu senti muita coisa no meu corpo e não era o meu corpo físico que estava reagindo, eu suponho que eu tenho um corpo espiritual, eu tenho um corpo energético, que ele recebe essas influências. Os ambientes podem ter diferentes energias. Isso é muito interessante porque em determinados ambientes que eu entrei, eu senti com muita clareza uma energia bem peculiar. Então isso mostra que diferentes locais podem ter diferentes energias.
Vamos seguir agora para o nosso próximo item. 8.3. Nosso contato com seres espirituais. Bom, sendo coerente com o método que eu propus de desconstruir as experiências nos seus níveis mais elementares, a única coisa que dá para perceber com certeza é que esses seres existem. E o nosso contato com eles é muito limitado. Eles não respondem para nós da maneira como a gente conversando com outra pessoa física que tem esse diálogo. É muito complicado, é muito limitado a maneira como a gente conversa com eles. Não dá para saber se eles respondem sempre a gente que não ouve, ou se eles respondem de um jeito mais sutil, mas com certeza a comunicação assertiva, clara, é extremamente rara. Outra coisa que eu acho importante ressaltar é que, assim, ao longo das minhas experiências, eu pude perceber que realizar comportamentos simbólicos parecem aumentar a chance de ter uma comunicação mais clara com esses seres. Lógico que não tem garantia. A gente nunca sabe quando a gente vai conseguir se comunicar ou quão clara vai ser essa comunicação. Mas para mim, realizar comportamentos simbólicos, manter a concentração por períodos um pouco maiores de tempo, parecem facilitar que essa comunicação ocorra. Mais uma vez, a grande questão é que essa comunicação ela é, por natureza, indireta. Essa comunicação não é clara como eu falando aqui com vocês. Não costuma ser, pelo menos. Uma outra questão bem complicada é que esses seres não costumam curar doenças. E eu vejo pessoas das mais diferentes religiões que buscam dos mais diferentes jeitos, que elas podem ter dinheiro ou podem não ter dinheiro, elas podem ter saúde ou podem não ter saúde, elas podem ter sucesso em relacionamento amoroso ou não ter sucesso em relacionamento amoroso. Então, a questão não é que eles não podem necessariamente interferir para curar uma doença. Pelo contrário, eu acredito que existem curas que são milagrosas, mas eu acredito que elas são extremamente raras. É uma coisa que é muito difícil de acontecer e a gente não tem controle de quando acontece, do que acontece, de como esses seres vão interferir na nossa vida. Via de regra, eu percebo que é mais para a gente manter o nosso protagonismo. Pode ter uma influência, pode ter uma ajuda, mas é uma coisa sutil. Não é uma coisa assim totalmente clara. Pelo menos não costuma acontecer dessa maneira, do meu ponto de vista. Um grande exemplo disso é a questão do HIV. O HIV é uma doença que não tem cura e eu nunca ouvi falar de uma pessoa que se curou com certeza de HIV por meio espiritual. Dado a quantidade de religiões que tem e a quantidade de pessoas que têm essa doença e diversas outras doenças que não têm cura, seria esperado que pelo menos tivesse um caso que ficasse famoso de uma pessoa que se curou de HIV por meio da espiritualidade, mas até onde eu sei, nunca aconteceu. Um outro ponto bastante importante para mim é que a gente não tem como saber quando nós estamos nos conectando com uma determinada entidade, quando é uma outra entidade se passando por alguma outra entidade, ou quando é só fruto da nossa imaginação. Esse contato ele costuma ser muito sutil, do meu ponto de vista, entre nós e a espiritualidade. Então não tem como a gente saber com certeza que uma mensagem que eu recebi veio de um ser espiritual e não foi da nossa imaginação. Por mais que eu acredite que possam ocorrer mensagens
que vieram de seres espirituais, é muito raro que elas aconteçam de maneira que a gente possa ter certeza. É lógico que tem pessoas que falam que tem essa comunicação de maneira assertiva, que tem com clareza quando está se comunicando com um determinado ser e coisas do tipo. Mas na minha experiência, elas nunca provaram. Elas nunca me deram um claro indício de que tem essa comunicação de maneira assertiva e realmente tem essa conexão. Isso seria muito fácil de provar. Escreve um número, coloca dentro de uma sala que a pessoa não tem acesso e pede para essa pessoa pedir para o ser espiritual que ela tem contato ir lá, ver qual que é esse número e falar para a gente que número é esse que está escrito nessa sala. Até onde eu sei, ninguém consegue fazer isso, porque não é assim, do meu ponto de vista, que se dá o nosso contato com a espiritualidade. É claro que assim, eu já conversei com pessoas que falavam que tinham uma conexão com o mundo espiritual e me disseram coisas super interessantes, me deram conselhos e orientações que, poxa, fizeram bastante sentido. Mas eu já conversei também com pessoas que falavam que tinham essa conexão e falaram coisas que eram erradas, que foram contraditórias com outras pessoas. Então, do meu ponto de vista, não é possível uma pessoa ter um contato assertivo e repetido com seres espirituais. Sempre fica aquela dúvida: será que foi um ser espiritual que me falou isso? Será que é um outro ser que está se passando por esse ser? Ou será que é fruto da minha imaginação? E quando eu estou conversando com alguém que se propõe a ter um contato com o mundo da espiritualidade, é a mesma coisa. Eu nunca sei se essa pessoa ela realmente está tendo esse contato com essa entidade que está falando, se é uma outra entidade que está se passando por essa entidade, ou se é só um fruto da imaginação da pessoa. Pode acontecer da pessoa ter certeza, mas eu não sei. Eu acho que talvez ela possa estar enganada. Por fim, eles assumem a forma que estamos culturalmente mais inclinados a perceber. Não temos como saber realmente se existe vida depois da morte e como é o mundo espiritual. Isso aqui é bem interessante porque na minha experiência com o contato com esses seres, eles costumam se manifestar da maneira como a gente culturalmente acredita que eles são. Então, se tem uma pessoa que acredita em anjo, esses seres vão se apresentar como anjo. Se tem pessoas que acreditam em antepassados, esses seres vão se apresentar como antepassados. Então, se tem pessoas que acreditam em alienígena, esses seres vão se manifestar na forma de alienígenas. Então, isso é bem importante. Não tem como a gente saber qual que é a forma real desses seres, porque eles usam a forma que parece que a gente consegue entender melhor. Então, como essa conexão é sempre muito subjetiva, muito tênue, muito polissêmica, muito indireta, e a nossa mente, ela gosta bastante de enganar a gente nossa mente gosta bastante de fazer a gente acreditar demais em determinadas coisas, a conclusão que eu chego é que não dá para ter certeza de coisas como, por exemplo, se existe vida depois da morte. Porque se existe vida depois da morte é uma informação muito assertiva, é uma informação muito direta. E não é assim que costuma ser a comunicação. O que acontece depois que a gente morre? Esses seres, no meu ponto de vista, na minha experiência, não costumam ser tão diretos assim. Então, o resultado é que não dá para a gente saber essas coisas de maneira assertiva. Não dá para a gente saber como que é o mundo espiritual, não dá para a gente saber o que acontece depois que a gente morre. Bom, pessoal, com isso encerramos mais uma aula. Muita gratidão a todos por terem assistido e espero que essa aula possa ter sido útil para você de alguma maneira. Tchau, tchau. Na próxima aula, eu falo sobre como podemos fazer
para se conectar com o mundo espiritual. Quais atitudes e práticas podemos ter para facilitar essa nossa conexão?